Olá, estamos iniciando mais um dia do projeto Ocupação Poetizando a Rotina, projeto que é idealizado por Mariane Alves. Hoje teremos um bate-papo da produção literária da Mulher no Cordel. Meu nome é Carla Montanha, eu sou da cidade de Garanhuns, sou poeta, produtora cultural e atriz e vou estar mediando essa mesa cheia de afeto e poesia. Eu vou começar chamando a primeira convidada. Isabelle Moreira é natural de São José do Egito, poetisa e ativista cultural há mais de 10 anos e autora do livro Cantadores e de diversos títulos de cordel, incluindo títulos voltados para a literatura infantil. Belinha, como também é conhecida, é integrante do grupo musical As Severinas. Enquanto produtora, já integrou diversos projetos do calendário artístico da região e segue desenvolvendo ações de consultoria, assessoria e produção artística cultural. Eu vou chamá-la para se apresentar para a gente através de um próprio verso dela, que diz assim: plante o bem, colhe o amor, respeite o que a terra cria, se acolha em cada processo, que na vida se inicia, pois todo fruto maduro já foi semente algum dia. E ela que semeia tanta poesia, eu vou chamar para que ela mesma se apresente um tiquinho para vocês. Ô, minha gente, que coisa boa estar aqui poetizando a rotina com vocês. Quero agradecer o convite, mandar um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu faço poesia, a poesia me faz há muito tempo e escolhi esse caminho da poética, da arte, da atividade cultural como um meio de sustento emocional, financeiro, guia de vida. E estou nesse percurso há mais de 10 anos. Estou nesse processo ainda de um aprendizado engateando com a poesia do Pajeú, que a cada dia, a cada momento e a cada live como essa eu aprendo um pouco mais. Obrigada, Belinha. Seja bem-vinda. E chamando a outra convidada também, mais que especial, Daiane Rocha Lira é natural de Afogados da Engazeira, aqui em Pernambuco. Reside em Brejinho de Itabira, na região do Alto do Pajeú. É poetisa, glossadora, declamadora, compositora, produtora, cordelista e o mais importante, mãe. Atua no cenário poético desde o ano de 2012 e desde 2013 atua nas mesas de glosas, sendo a primeira mulher a participar das mesas, juntamente com Helenilda Amaral. Daiane tem um cordel publicado intitulado de Amor Santo Demais é Sem Sabor. Produziu o livro da coletânea das flores, Poetisas do Pajeú, e participou da coletânea O que é Poesia, de Marcos P. Além de atuar em vários filmes e séries como Rio Feiticeiro e Sou Poesia Popular. Vou chamá-la também através de uns versos seus que eu amo, que diz assim: sendo a mulher que sou, olhando tudo que fiz, meu peito triste ou feliz pode dizer que amor. Essa daí é Daiane Rocha, gostaria de chamá-la. Seja bem-vinda, querida. Eita, meu Deus. Boa tarde, Carla, Belinha. Eu quero agradecer o convite, né, do Poetizando a Rotina. Em nome de Carla, eu agradeço e parabenizo toda a equipe que está por trás dessa mega produção para que esse evento, que vem através da Lei Aldir Blanc, foi contemplado, né, e irá para as redes sociais com um banho de poesia popular do Pajeú e das demais regiões aqui de Pernambuco. Eu ainda estou abestalhada, né, depois da fala de Belinha. Não sei nem o que dizer, mas é isso. Eu tenho 25 anos, por enquanto. Sou mãe, moro aqui em Brejinho de Itabira, como Carla bem falou. Participo das mesas de glosas desde o ano 2013 e estou por aí, pelo meio do mundo, desbunhando poesia, batendo de frente com os machos e sendo feliz com a poesia, que é o que importa. Seja bem-vinda, Dai. É um prazer estar com você aqui. E já engatinhando nessas falas tão poéticas, gostaria de começar já fazendo uma pergunta bem intimista para vocês. Eu queria saber
Como foi que a poesia ela chegou na vida de vocês? Empolpar, é? Então, na minha foi de uma forma bem engraçada. Meus pais não são poetas nem cantadores, eu não venho de uma família de poetas e cantadores. Aí Deus esperou juntar o Moi assim e despejou de uma vez em mim. E aí, Genesi Cristóvão é um poeta aqui de Brejinho de Itabira, participa de muitos eventos, de todos os eventos, na verdade, da comunidade, é poeta. E eu sempre fui muito gaiata, então comecei a fazer verso rindo dos meus amigos na escola. E aí eu comecei a mostrar para Genesi essas poesias, e ele disse que eu tinha jeito, perguntou se eu queria ir assistir uma cantoria, e me levou para uma cantoria no Bar do Arroz, que no dia dessa abençoada cantoria era João Paraibano e Sebastião da Silva. E eu me apaixonei por cantoria, e foi quando eu comecei a me dedicar mais pela poesia. E Genesi, todo evento que tinha, Genesi me levava. E também tive a influência de Sara Cristóvão, que é uma grande poetisa, declamadora, filha de Genesi, e eu também sempre via Sara declamando aqui em Brejinho, nas missas, nos leilões. Eu lembro muito de uma poesia que Sara declamava, eu não lembro agora de quem é o autor, mas é: admiro o pica-pau numa galha de angico, tem hora que é taco-taco, tem hora que é tico-tico, nem sente dor de cabeça, nem quebra a ponta do bico. E Sara declamando isso e sempre ficou nas minhas lembranças. E depois que Genesi abriu as portas para mim, através dessa cantoria de João Paraibano e Sebastião da Silva, comecei a ir para as mesas de glosas também, em Tabira, na época, na missa do poeta. E eu sempre fui muito ousada, né? Sempre achando que ali só tinha macho, que tinha macho. Eu digo: Genesi, um dia eu participo dessa mesa de glosa. Batendo na cadeira e ele dizendo: tu vai? Eu digo: eu vou mesmo. E depois fui me interessando, né? Mais por poesia, publicando em Facebook. Aí começou uma junta de poetas ali. Foi quando eu conheci a Amaral, Helenilda Amaral, Erivoneide Amaral e Lucinha Amaral, que cantava. Fiz uma grande amizade com a Amaral. E aí depois, bem mais na frente, foi que a gente recebeu a proposta de ir para a mesa de glosas. Mas até então, o primeiro contato que eu tive com a poesia foi através de Genesi e de Sara. Belinha, conta pra gente depois dessa história, né? Cheia de coragem, desse peito que bate de frente, né? Que é Daiane. Eu queria te escutar também. Como foi que a poesia chegou até você? A poesia sempre esteve dentro da minha casa, de uma maneira muito espontânea e íntima também. Porque meu pai gosta de escrever uns versos aqui e acolá, faz uns negócios, mas não diz que é poeta, não se apresenta como tal, mas é um grande apologista e sempre gostou muito de poesia. Minha mãe, do mesmo modo. E isso já vem também de uma coisa da família de minha mãe, de que moça ia ver, adolescente ia-se embora ver cantoria com o pai dela, que era muito fã, nunca perdia cantoria de viola. Era a programação dele, do meu avô materno, era ver cantoria de viola e discos, LPs que ele tinha de cantadores e um acervo assim que a gente tinha acesso. E o cordel chega para mim nesse meio, quando meu pai viaja para trabalhar fora e volta e meia voltava com um cordel que comprava em outra cidade e trazia para dentro de casa. Então isso eu tinha muito fácil na minha frente assim. Esse material eu tinha acessível. E de assistir, pude assistir cantoria de viola, ouvir rádio. Então, meu pai tinha essa coisa do elemento da poesia, minha mãe a mesma coisa, mas também um elemento musical, de ter o tempo inteiro a rádio ligada e sintonizada, e que passava cantador o tempo todo tocando viola, aquele negócio todo, aquele movimento que eu não tinha consciência de que isso era poesia, uma pretensão, eu gosto de poesia. Criança não tem essa percepção, mas de algum modo isso vai encrostando no juízo da gente, isso vai assim assentando, até que em algum momento se germina, né? Mas tive também
no meu ciclo de convívio muito, muito cedo, poetas ao meu redor. Até 6 anos de idade, eu morei numa casa que eu tinha Pirralha Arlindo Lopes, que é cordelista, de frente, meu vizinho de frente. Então, eu ouvi muito Pirralha contando causo e declamando poesia e recitando poesia, de poder ir ao lançamento do primeiro livro de Pirralha, Faces do Sonho, e eu tenho essa memória de ver aquilo, aquele movimento, ao mesmo tempo brincava, voltava e via uma poesia. E quando mudei de casa para minha outra rua, que é aqui, que meus pais residem até hoje, eu resido de certo modo, que é meu lugar de pouso, embora eu viva muito andando na estrada, mas é meu lugar de pouso, que é a rua de Louro, da família de Lourival Batista, a rua da Festa de Louro. Então eu pude conviver também muito próximo com a cantoria na calçada, na minha rua, nos movimentos. Aí isso foi tendo uma questão de convívio que era vizinho, era parente, o primeiro contato foi em casa, mas na rua, e na escola, que isso é bem importante, porque na escola eu pude estudar por um momento uma escola que tinha a poesia popular, e você chegava em determinada série, e a poesia popular era aplicada como disciplina, como matéria. Hoje, isso é uma lei municipal que é aplicada em todas as escolas do município de São José. Na época, não era assim. Então, era uma matéria que estava ali para determinada escola e foi um programa feito ali em determinada série. Mas isso foi bem importante porque eu tive contato com outras poéticas, com a técnica, com não sei o que, esse negócio todo da poesia, e o exercício foi se aprimorando. É tanto que a minha primeira apresentação artística e meu movimento artístico é como declamadora, mas declamando poesias de outras pessoas. Até que depois eu comecei a declamar poesias minhas dentro desses recitais e pude me apresentar profissionalmente, recebendo cachê, vestindo a camisa, né, dizer sou poetisa, sou declamadora. Isso veio no processo posterior, mas tem toda essa coisa que me acompanha na minha vida inteira. É uma trajetória longa, né, não, Belinha? E eu queria já emendar, te perguntando e também perguntando a Dai, quais são, né, que vocês já citaram um pouquinho para a gente, mas eu tenho certeza que tem muito mais. Quais são as referências literárias para vocês? Quem são essas vozes que refletem, espelham e inspiram essas mulheres que vocês são a fazer cordel? Olha, desse povo todo, né, que eu lia, que eu consumia, que era o que tinha na minha casa, que eu tinha acesso, é muito minhas referências primárias iniciais, elas se mesclam ao mesmo tempo, mas elas também são muito pajauzeiras e muito da região. Com o cordel, eu tinha cordéis de vários lugares, assim, na minha casa tinha esses cordéis, mais os clássicos da coisa que a gente está habituado a ler, José Pacheco, Leandro Gomes de Barro, não sei o quê, não sei o quê, e o Pajaú como um todo de livros que a gente tem esse hábito muito comum do lançamento de livro de vender debaixo do sovaco e todo mundo ir e o lançamento ser uma festa, ser um evento, ser um sarau, e você volta com esse livro para casa. Então eu lia realmente tudo o que me chegava, porque ler também foi e é uma atividade minha preferida, assim, até hoje é onde é o meu refúgio, é onde eu controlo meu abuso, minha ansiedade, meu agito, no livro é meu lugar. Então eu pude ter essas referências poéticas, mas ao mesmo tempo de passear por outros lugares e sem sair muito do canto, porque eu lia muita coisa de Patativa do Assaré que chegava para mim. Eu lia um bocado de referência e ao mesmo tempo da literatura do que se tem dito como literatura clássica, né? Como se tem essa cartilha da literatura nacional. Aí eu ia-me embora, passeava pela poesia, mas lia muita prosa em diversas modalidades. Então eu gostava e sempre gostei de Fernando Pessoa, que sempre foi um dos meus poetas preferidos. Então eu declamava Fernando Pessoa muito, muito, inclusive nos meus primeiros recitais, e ao mesmo tempo eu declamava Bilde Crisanto e declamava Rafaelzinha, que para mim é uma referência, uma das primeiras poetisas que eu decorei e que eu declamei e que eu fui a fundo estudar e pesquisar e que me interessei por isso, porque houve essa transição de coisas que em determinado momento você consome, e quando esse poder da consciência tem, eu comecei a me perguntar, meu Deus, quantas mulheres eu tenho aqui na minha prateleira, né? Deixa eu rever. E, surpreendentemente, mas esperado, de cordel, por exemplo, praticamente nenhuma mulher. Eu vim ler mulheres cordelistas já muito tempo depois de ler todos os homens do cordel, ou pelo menos a maior parte dos homens do cordel desses clássicos.
E isso é muito ruim para as nossas referências, porque ler mulher só é uma referência quando você faz isso conscientemente. E deveria ser algo tão comum como ler os escritores homens ainda na infância. Mas eu fui buscar essas mulheres. Essas mulheres não chegaram até mim. Então, para que essas mulheres não chegassem até mim, houve uma barreira muito forte, social, cultural, todo um processo para que se chegasse. Então, foi quando eu fui começar a ler. E uma mulher que eu lia muito, porque tinha nas prateleiras de casa, que meu irmão era um compulsivo por livros, era a Raquel de Queiroz, que era um outro sertão, uma outra coisa, uma outra proposta, mas ao mesmo tempo lia Clarice Lispector e aquele negócio ali. Mas as mulheres do Pajeú e as mulheres escritoras e poetisas e cordelistas, eu vim ter essa consciência muito tempo depois, inclusive com Severina Branca. Porque Severina eu sempre conheci, a figura de Severina. Eu sempre soube identificar quem era Severina passando na rua, ainda criança. Mas saber da importância de Severina, do tamanho que ela é, foi algo que veio com a minha consciência. Porque por um motivo social, cultural, machista, esse negócio todo horroroso que a gente sabe, por algum motivo blindaram essa imagem de Severina a ponto que não chegasse tão acessível como os outros poetas. Mas pude ler Beatriz Passos, por exemplo, uma poetisa maravilhosa que é viva de São José de outra geração. E eu li bastante Dona Beatriz, inclusive de vê-la se apresentar e declamar poesia em eventos de escolas, coisas nesse sentido. Foram muitas pegadas, né, que traçaram essa trilha aí de inspiração. Maravilhoso te ouvir. Dai, conta pra gente quem foram as suas referências para que refletissem, né, toda essa potência das suas poesias. Carla, primeiro, né, além de Genesi e Sara, eu não tive o contato logo assim que eu comecei com a poesia com o cordel, né, porque eu participava mais das cantorias. É tanto que hoje eu não sei, eu não entendo muito da métrica. Se for para ensinar alguém a métrica, eu não sei, porque eu sei só a métrica dos cantadores, pelo ouvido. Foi assim que eu aprendi. Na verdade, quando eu comecei a escrever poesia, eu fui estudar métrica, eu vi que eu estava dando espaço só para métrica. Eu não estava ligando para poesia. E eu digo, não, não é isso que eu quero escrever. Não é assim que eu vou conseguir me colocar ali naquelas palavras, naquelas linhas. E aí eu deixei de lado a métrica, né, o estudo mesmo, e continuei só ouvindo mais as cantorias, e assim eu conseguia acompanhar a métrica deles. E é tão forte que quando, por exemplo, uma linha falta, a língua da gente começa a embolar na hora de dizer, é muito arretado. E como referência que eu tenho mesmo assim de poesia, que eu via muito, né, além das poesias que eu via nos livros, né, tinha sempre aquele soneto de Vinícius de Moraes, tinha sonetos belíssimos de Cruz e Souza, mas aqui é quando eu comecei a me interessar mais, aí foi quando eu conheci a poesia de Cancão e a poesia de Severina Branca, né? E, inclusive, eu fiz o trabalho de monografia falando em Severina Branca e contando um pouco da história dela, a parte que ela permitiu que eu soubesse. E o cordel chegou muito tarde para mim, sabe? Eu não me culpo, né? Porque assim, era um ambiente que eu ainda não frequentava. E que nas cantorias que eu frequentava, eu não via a venda do cordel, né? Só depois, quando eu comecei a ir para os grandes eventos em outros lugares, foi que eu conheci. Mas sempre com os homens sempre à frente da venda e da própria declamação, né, do cordel. É sempre assim, é de homem para homem. Ou então a gente via nessa percepção de que era homem para mulher. A gente estava sempre declamando os mesmos poetas, em quase todas as declamações.
E aí, quando começa mesmo, né, essa efervescência de dar mais visibilidade para a nossa poesia feminina, e aqui no Pajeú, graças a Deus, né, é poetisa enchendo e derramando. É de palmo em palmo agora. Tá vindo uma safra muito boa de poetas e poetisas novas aqui no Pajeú, mas as maiores referências que eu tenho são essas: é Severina Branca e Cancão. Cancão poeta e Cancão meu cavalo. Você também, né, Dai? Teve uma estrada aí traçada por muitas pessoas atravessando e inspirando você. E dentro das poesias de vocês, eu queria saber que temas são decorrentes, né? O que é que vocês gostam de falar nas poesias de vocês? O que é que vocês gostam de trazer, de relatar, de chamar para as pessoas aí através da comunicação poética? Eu gosto de falar sexualidade, né? Gozo, glosa, sabe? Eu adoro falar esse tema, por quê? E incrível como até hoje a maioria, uma grande parte dos machos acha que eu estou me oferecendo através da poesia. Inclusive, a história do cordel que eu tenho, né? Que é esse aqui, que é com as glosas, no modo de Pedro Torres Filho, amor santo demais é sem sabor, o gostoso é com gosto de pecado. Eu deixei de vender ele em muitas apresentações, porque eu sentia que na hora que eu estava declamando, uma boa parte dos machos já ficava assim, sabe? Com assovio, chegava para mim me assediando mesmo quando ia comprar o cordel e eu acabava dizendo que não tinha mais, porque se eu declamando num palco, eu já estava sentindo que estava me ofendendo o comportamento deles. Imagina se eu vendesse o meu cordel, né? E eles iam olhar para mim, igual muitos fizeram, né? E dizer assim, pornografias para mim, porque o que eu faço não é pornografia, mas a forma com que eles falam comigo é pornografia, sabe? E eu sempre fico batendo nessa tecla de estar falando do gozo da mulher, do prazer da mulher, e sem ser de uma forma vulgar, sabe? É da forma que a gente sente, é da forma que a gente escreve, é da forma que a gente se relaciona. E mesmo que fosse vulgar, eu estaria no meu lugar, sabe? De poder falar o que eu quiser falar. Agora, lidar com os comentários que a gente recebe é que é difícil. E até então você ter um certo posicionamento, mas mesmo você tendo o seu posicionamento, mesmo você estando batendo assim de frente e segurando a sua fala, ainda é difícil estar sendo uma muralha o tempo todo e estar sempre rebatendo aos ataques. Tem hora que não dá, que a gente simplesmente cansa, né? Como pelejar para balançar um menino que está chorando. Uma hora, se ele não se cala, a gente cansa e deixa ele para lá e vai buscar de novo. E assim eu tenho, né, tentado me posicionar sempre nas mesas de glosas, principalmente. Peço para que o pessoal que vai mediar a mesa tenha muito cuidado em colocar os motes, tanto para os poetas glosarem, como para as poetisas glosarem, né, no feminino e no masculino, porque tinha muito disso, de só ter mote no masculino, e eu ou Helenilda ter que fazer alteração para o feminino. Então, isso era um descuido, né? Isso era um machismo, sempre se referindo a eles, e dizer assim, desculpa aí, sabe? Sempre pedindo desculpa, mas sempre cometendo os mesmos erros. E também tem Cancão, né? Por trás dessa história aqui, desse cordel, e Cancão é meu cavalo. E eu estava passando por muito aperto, né? É, financeiro para poder manter Cancão. E aí foi quando eu já tinha um punhado de glosa nesse mote, eu digo, eu vou fazer um cordel. E aí todo dinheiro, quando eu ia para as declamações, eu dizia, olha, isso é para uma ONG chamada Cancão, que é meu cavalo. E todo o dinheiro vai para comprar ração e os mantimentos de Cancão. E até certo ponto deu certo, né? Todo o dinheiro de apresentação que eu tinha era para Cancão. Hoje, se eu fosse abrir Cancão, ia ter um banco de dinheiro, né?
mas como eu não vou abrir o coitado, mas o cordel me ajudou muito, né? Tanto nas minhas apresentações, como para ter o bicho que eu mais amava perto de mim. É verdade, daí assim como é importante escutar essas palavras, mas também ver a sua permanência nessa trajetória, né? Que muitas vezes é tão complicado assim a gente estar nesses ambientes predominantemente masculinos, né? Porque a gente vê nas mesas de glosa, nos ambientes onde tem cordel, como sempre são mais homens, né? Ainda bem que está modificando um pouco, mas ainda tem esses ambientes predominantemente masculinos, que só a presença, né, desses homens já muitas vezes amedrontam e inibem, né, esses assuntos que eram para ser vistos com tanta naturalidade, com tanta maturidade, né, e que são vistos de forma tão rasteira, né? E fazem a gente tantas vezes se desmotivar. Mas que ótimo que você tem essa garra, essa coragem de continuar. E que a gente também siga pegando na mão de uma da outra, né? Porque enquanto tiver só uma mulher vai ser bem mais difícil, mas enquanto tiver vários no mesmo ambiente, a gente vai estar mais forte. Belinha, conta pra gente também. Eu escrevo sobre um bocado de coisa. Eu não tenho compromisso com um tema único ou compromisso de não escrever sobre nenhum tema. Às vezes o que me vem, vem. Inclusive, às vezes eu vou fazer, penso que vai vir um soneto e não vem, vem um decassílabo. Às vezes eu quero uma cestilha e vem um mourão. As coisas fluem assim, a não ser que seja um verso proposital, intencional, medido, encomendado. Que aí eu sei que ele tenha que ter começo, meio e fim, discorrer sobre uma coisa específica. Essas poesias de encomenda, né? Para alguma coisa específica, um projeto, um lugar, algo. Algo que o mote seja, além do mote, seja o próprio tema de amarrado. Mas o resto eu passeio por um bocado de coisa. E eu, assim como Dai, eu gosto muito de escrever sobre tudo. E, e gosto de provocar também. A minha poesia ela é para cutucar mesmo, ela é para incomodar. Se fosse para eu estar fazendo coisa para ninar o povo, eu fazia cadeira de balanço enrolada em macarrão e rede. Mas eu faço mesmo para incomodar. E como é para incomodar, eu prefiro fazer poesia. Senão eu ia estar abanando o povo por aí. E aí, quando eu percebo que, de algum modo, estão querendo me encaixar, ou a demora maior para uma entrevista ou coisa parecida para tentar entender de que caixa eu estou, ou para esperar do que querem que eu diga, aí eu vou e faço outra coisa. Assim. Eu digo, não, hoje eu não quero declamar sertão, hoje eu quero declamar isso. Eu fico tendo essas chatices, porque são chatices e expertises que são importantes ter para que a gente puxe essa cadeira que está aqui e sente. Porque nenhum lugar desse é ofertado a gente. E, na verdade, se nós formos olhar com muita tranquilidade, sem essa capa da hipocrisia, esse cordel que Dai faz, que Dai publica, que propõe, essa literatura bonita, que deve ser aplaudida, ela já é feita há muito tempo de uma maneira ruim e pejorativa, porque quando nós fomos e somos colocadas na poesia, que é tida a poesia mais quente, a poesia não sei o quê, a coisa da safadeza desse negócio todo, que a gente aparece para ser o alvo, para ser a piada, para ser o elemento de objeto sexual, isso é engraçado, isso é piada. Quando é a gente que escreve sobre o próprio corpo da gente, quando a gente se coloca no lugar que quer estar, e quando a gente satiriza, e quando a gente brinca, e quando a gente vem e faz uma caricatura disso, uma brincadeira com propriedade de ser e de dizer, aí isso vira radicalismo, isso vira imoralidade, isso vira hipocrisia, isso vira um monte de coisa, só não vira literatura. Só não vira literatura para ser dita, para ser declamada, porque quando você vai subir num palco para dizer, olha, poeta, não diga aquela poesia não, sabe? É porque tem criança na plateia. Mas quando se era para ouvir coisas de vários poetas que trazem uma pornografia tida, explícita, inclusive no mote, inclusive muitas vezes com uma maquiagem literária da subjetividade, que nós sabemos do que quer dizer, quando muitas vezes a cobra aparece, mas não é a cobra, é um órgão masculino na poesia, e que isso é dito como gracejo, inclusive dentro de escolas, em pautas e conteúdos de oficina, como eu já vi.
Então, se a gente tira essa máscara da hipocrisia, o que nós fazemos aqui é muito simples, a literatura. Agora, se incomoda quem está fazendo, aí a gente precisa enxergar outra coisa além da poesia. Aí não estamos discutindo mais literatura nem poesia. Aí não estamos falando mais do Pajaú. Aí a gente já está falando de um problema maior, que quando uma performance poética incomoda, ela não vai incomodar necessariamente pela performance. Aí nós temos uma estrutura machista ali, que não está preparada para receber essa poética e admitir essa liberdade que a gente tem. E que a gente tem não gratuitamente, e que a qualquer momento e em qualquer situação a gente pode perder. Porque ela não foi dada para a gente com a Constituição de 88, não. Ela foi dada e ela tem que ser lutada todo ano e ser mantida. Porque se a gente se cala num microfone desse, vai ter um monte de poeta, de macho, dizendo a mesma coisa que a gente está dizendo, só que dizendo de maneira pejorativa com a gente, e mais um monte de gente contratando e aplaudindo. Então, esse tipo de coisa precisa ser falado. Por isso que eu gosto de escrever sobre tudo. E quando eu percebo que vai incomodar, aí eu faço, porque a poesia é para cutucar. E quando a poesia incomoda, ela vai mexer exatamente onde deve mexer. Quando, numa plateia, eu incomodo uma pessoa que reclama de uma poesia que eu falo de agressão contra a mulher, não significa que eu agredi uma mulher. Eu percebo imediatamente que ali eu atingi um ponto machista, um ponto fraco de um homem que está habituado a fazer esse tipo de coisa, ou que pensa em fazer, ou que concorda com quem faz. Então, isso já mexe numa estrutura, da minha maneira, pouquinha, pequenininha, mas mexe de algum modo, e é para isso que eu estou aqui, é para isso que a poesia serve. Porque se ela não servir nem para isso, aí eu posso arrumar outro serviço na minha vida, porque a minha poesia não vai servir para mais nada, não. São duas mulheres grandes aqui, viu? Meu Deus do céu, como é bom escutar vocês. E essa liberdade de falar o que pensa, né? Não só de falar, mas de fazer, de comunicar através da poesia, que é essa comunicação sensível, mas também essa comunicação liberta, né? De poder dizer o que sente, o que acha e o que precisa, né? Porque não é só achar, mas é uma necessidade essa fala através da poesia, né? Que vocês duas, ambas, fazem tão bem. Eu gostaria agora de iniciar um dos momentos mais esperados, não só por quem está assistindo a gente, mas por mim também, de ter o prazer de escutá-las. Eu vou chamar vocês para recitar uns versos, mas vou chamar através de um verso meu, falando sobre poesia, que diz assim: sou grata e vim dizer, a poesia é um encanto, na arte eu acho meu canto, das pedras eu posso crescer. Eu ramo e floro por ter nos versos o meu alento, vindo a gerar sentimento, ó grande felicidade. Quem faz das letras verdade, sabe eternizar momento. E eternizando esse momento, né, essa verdade que essas duas poetisas gigantes trazem, eu gostaria de escutar vocês recitando uns versos, se me permitirem. Bora. Eu vou dizer um verso que eu fiz chamado estímulo. Eu digo para mim, eu digo para o povo, eu digo muito para mim quando eu esmoreço de alguma maneira nessa luta, quando eu volto meio borocochô de algum recital ou de alguma coisa que eu percebo que de algum modo houve esse incômodo e esse atrito artístico e social. Eu disse: se às vezes é longa a caminhada e é árduo o caminho da conquista, se o mundo nos faz perder de vista a virtude que em nós é alcançada, não importa se pesa o inacessível para manter-se entre os trilhos da virtude. Como ser, faço e fiz o quanto pude, pois para mim não existe o impossível. E tomando por base as coisas boas, admiro o amor entre as pessoas, que se puro jamais será só pó. Meus amigos de fato estão comigo. A família para mim é meu abrigo e a fé não me deixa ficar só. Bonito demais, poetisa. Bonito e a gente sente a verdade arrepiando daqui. Daí é contigo. Eu vou declamar um soneto que fiz já tem um tempo, mas que sempre quando acontece alguma turbulência na minha vida, ele vem como se fosse realmente um sopro, um chamado ou uma oração no meu momento mais particular com Deus.
e o soneto é intitulado de Perdão. E eu disse assim: perdoa-me, Senhor, por ser assim, e gritar que estou só, aos quatro ventos, esquecer de você certos momentos e saber que você lembra de mim. Perdoa-me, Senhor, por pedir fim e querer habitar seus aposentos. Lhe traí com meus tristes pensamentos, como um dia também traiu Caim. Perdoa-me, Senhor, pelos meus erros e fazer no meu eu tantos enterros, sem lembrar que és presente sem ter preço. És minha alma espelhada e disse eu sei. Perdoa-me, Senhor, se comparei, é que esquecendo de ti, também me esqueço. Eita, poetisa, deve ter emocionado muita gente e emocionou a gente daqui. Lindo demais. Ariel, só um corte rapidinho aqui para pedir para os meninos, que a gente vai atrasar uns 20 minutos, eu creio. Será que tem como pedir lá para o Gui, para entrar em contato com os meninos? Porque, vê, a gente está em 4h50 e a dos meninos está marcado para aqui a 10 minutos e não vai dar tempo iniciar pontualmente, mesmo que eu corte algumas perguntas, entende? Eu queria perguntar se tu pode entrar em contato com o Gui para dizer que a gente vai atrasar uns 20 minutos da próxima gravação. Pronto, então vamos correr então. Tu fala com ele? Pronto. Vou pedir até que a gente vai mais rápido, porque esses problemas acontecem. Vamos embora, gente. Eu queria perguntar agora para vocês, né, de uma forma indo mais para amplidão, como é que vocês percebem essa presença da literatura de cordel no cenário atual, né? Especificamente da região onde vocês, né, moram, onde vocês habitam. Vai, Belinha. Bora lá. A literatura de cordel como não, a poesia como um guarda-chuva, né? Um leque de coisas, e dentro da poesia, da poética como um todo, essas nomenclaturas que vão fatiando a poesia e dividindo, mas não colocando hierarquicamente, mas numa divisão horizontal. A literatura de cordel está muito presente em todas as cidades do Pajaú. Continua sendo a modalidade de publicação da gente mais barata, do que a gente tem mais em conta, mais palpável. O cordel, ele tinha uma coisa que eu via muito, assim, entrevistas e as pessoas, quando conversavam em rodas de diálogo sobre cordel, que tinha muito medo do cordel se acabar e não sei o que. Eu nunca tive esse medo aqui, principalmente por o Pajaú, porque toda vez que eu fui para algum evento, algum sarau, tinha alguém ou publicando um cordel, ou dizendo que estava fazendo um cordel, e principalmente no âmbito das escolas, no âmbito da educação, desta parceria cultura e educação. Então, se você mergulha nas escolas do Pajeú, vai encontrar um monte de professor e professoras, até professores e professoras poetas também, enfim, mas que desenvolvem um trabalho muito grande com a literatura de cordel e que produzem esses cordéis junto desses estudantes sobre temas diversos. Então, ter esse levantamento do Pajeú, claro e explícito, precisaria hoje passar por essas escolas. Mas, recentemente, eu fiz um levantamento pequeno, curto, mas que pontua que tem cordel em todas as cidades do Pajeú e com poetas cordelistas que se identificam também com essa história do ser e que já tenham pelo menos um título de cordel publicado, enfim. Dai, eu queria te fazer uma pergunta que diz assim: você acredita, né, que a tecnologia é uma aliada para a disseminação de valores culturais? E como você avalia, né, o uso das mídias digitais para o fortalecimento do trabalho dos produtores, né, para os fazedores de arte? Uma pergunta bem, bem importante agora, né? Justamente nesse período pandêmico, em que houve, assim, eu não sei se a palavra certa é essa, mas uma revolução muito forte para o ambiente digital, né? Onde a gente até então
Pelo menos eu não tinha visto ainda, não tinha essa questão de fazer nos ambientes uma live, né? Para quem estava em outros espaços, em outros lugares, acompanhar ao vivo aquela apresentação, né? Nas mesas de glosas, lá na missa do poeta, as mesas eram filmadas, mas para guardar, né? Como um arquivo. Nunca pensou assim, nunca foi pensado antes, vamos fazer uma transmissão ao vivo para que outras pessoas pudessem acompanhar. E só agora, com a pandemia, né, foi que esse cenário virou assim de pernas para o ar. Todos os artistas que a gente teve que tem que estar sempre caminhando e buscando se ajustar em alguma coisa. E quando veio a pandemia e deu uma visibilidade muito grande, primeiro porque para subir no palco, né, você tem que quebrar todo um processo de insegurança, que aí já vem outros traumas de infância, e é um processo muito longo. E com a questão do audiovisual, né? O celular, hoje, a gente abre o Instagram, é uma cacetada de vídeo de poeta de todo canto do Brasil. Hoje, fazendo vídeo, declamando poesia, e sempre procurando mergulhar, né, nessas águas profundas de poesia do Pajeú, mas uma visibilidade muito grande. Agora, que se por outro lado a gente teve, né, esse impacto muito forte do audiovisual presente, né, principalmente na vida dos jovens e adultos poetas, a gente também tem uma falta, né, dos poetas mais velhos, porque nem todo mundo tem o acesso, né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, né, em lidar com a internet, em lidar com as redes sociais, mas que a maioria dos poetas mais velhos, se não for uma pessoa jovem que tome a frente, que crie uma rede social, essa pessoa, infelizmente, ela acaba sendo esquecida, porque não está tendo movimento de produção para que as pessoas estejam vendo. Se o único meio de ela se apresentar era através do palco, né, das pessoas irem assistir presencialmente, essa pessoa se torna ausente dessa tecnologia, né? Mas, por exemplo, a gente vê os vídeos, a poesia de Leonardo Bastião, né, que é um poeta analfabeto, e que Jefferson, que é um cineasta de Itapetim, teve a sensibilidade de também fazer, né, de movimentar a rede social com as poesias de Leonardo Bastião. E a gente vê Leonardo Bastião eu só quero dizer TikTok, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, mas Leonardo só está hoje nas redes sociais porque uma pessoa, né, uma pessoa jovem, levou Leonardo Bastião para a internet. Mas que se não fosse isso, Leonardo Bastião não estava na internet hoje. Assim como tantos outros poetas e poetisas mais velhos também não estariam. Mas que há uma grande importância, né, da gente estar hoje nessa rede social de uma forma impactante, assim, estourada de poetas, de poetisas, mas que precisamos também dessa sensibilização de quando isso passar, a gente não esquecer de frequentar os ambientes. Porque a gente, né, como é ser humano, a gente se adapta muito rápido aos movimentos, às mudanças e aos lugares. Então, mesmo depois que a pandemia passar, vai ficar muita gente ainda acompanhando o evento, mas através de live. Sim, verdade. E a gente vai se adaptando também e vendo os pontos positivos e negativos, né? Porque essa exposição também nas redes sociais, a gente também, né, tem que ter esse jogo de cintura, né? De saber lidar e de ter coragem de se expor, que eu ainda me acho muito nova nesse meio, assim. Ainda estou me inserindo nisso daí. Belinha, a próxima pergunta é para tu. E eu queria te perguntar, como foi essa primeira publicação de cordel que você teve? Conta para a gente o ano, em que momento você estava, sobre o que foi. Fala um pouquinho para a gente dessa, entrando aí nesse lugar
do passado e contando para a gente como foi essa primeira publicação de cordel para ti. O meu primeiro cordel publicado foi o Cartatião. E foi curiosa a maneira como ele sai para uma publicação. Ele sai da história e vai para uma publicação. Porque ele é de 2011, 2012. E eu fiz o Cartatião numa brincadeira virtual também, por isso faz link com essa outra coisa, porque eu tinha ali um fio condutor, comecei a brincar com Kerli de Magalhães, que é um poeta, irmão, amigo, um cabra bom demais. E a gente começou a fazer umas glosas de improviso e tinha ali um fio condutor de uma história, né? Eu vi ali se construindo nessa brincadeira uma história, uma brincadeira. E a gente saiu das mídias, eu não sei se na época era Facebook já, não sei se era Orkut, não sei exatamente o que é que era, mas a gente saiu dessa mídia virtual e eu peguei aquela ideia que eu tinha glosado com ele ali nesse improviso virtual e fiz essa história do Cartatião. E aí mandei para ele em seguida, dizendo, da ideia ao que saiu. Aí mandei o começo, meio fim, tudo direitinho. Aí ele, mas rapaz, né, ficou aquele negócio e passou, e eu mostrei essa poesia. E quando eu encontrei Kerli, em setembro, na Missa do Poeta, em Tabira, ele disse que tinha trazido um presente para mim e me entregou a edição do Cartatião, publicada já em cordel, com a capa que ele ilustrou. Então, ele fez a capa do cordel, organizou tudo, ele tinha minha biografia, tinha um desenho meu, um negócio danado, e me entregou o cordel pronto. Aí eu já lancei o cordel automaticamente ali no evento, já fui declamar esse cordel, e ele saiu já pronto, assim, como um presente que eu ganhei de um amigo. Então, ele não teve essa pretensão de ser um cordel, tinha a pretensão de ser, era um poema com começo, meio e fim, mas que estava, não intencionalmente, mas numa estrutura já de cordel, montada ali, com deixa, com não sei o quê, em cestilha, aquele negócio todo, e ele me entregou esse presente. Então, ele nasceu com essa história de uma grande brincadeira. E o Cartatião acabou que eu declamei, comecei a usar isso muito nos recitais. Depois eu tive uma desenvoltura dele, porque Kelly escreveu Resposta a Mariazinha. Então é o personagem Tião e Mariazinha. Kelly foi lá e escreveu uma resposta. E o poeta Alexandre Moraes, de Afogados da Engazeira, também fez uma resposta a Mariazinha, sem saber da existência dessa resposta de Kelly, porque Kelly não publicou. E Alexandre publicou e até me chamou para a gente fazer um projeto junto, que era declamando isso dentro de uma proposta de oficina. Em algum momento a gente foi convidado para o mesmo evento para participar de oficina e decidiu unir essas pautas do cordel. Então foi uma experiência muito interessante, porque ele desencadeou outras escritas e também uma interação, e que ele traz a história fictícia de Tião e de Mariazinha, não sei o quê, que é um dramão, um romance. Mariazinha, em suma, em resumo, desse roteiro de Tião e Mariazinha se apaixona por Tião, Tião vai embora, né? Essa coisa de deixar o canto em busca de emprego, e Mariazinha peleja para um lado para o outro, Tião não dá notícia, e Mariazinha fica fazendo promessa, aquela coisa de um relacionamento hétero dentro de um romance tradicional da literatura de cordel e que tinha essas referências lá de trás também, desse romanceiro do cordel. E aí isso devolve. Então, as respostas dos dois para Mariazinha são contextos diferentes, mas é interessante, porque esse cordel me trouxe muito presente, muito debate em torno dele também, muita propositura, né? Tem gente que me pergunta se eu não vou fazer outro dessa postura de Mariazinha feminista, né? Mariazinha escrevendo outra carta para Tião, dizendo fique aí mesmo esse negócio, ou se vai ter uma outra coisa, mas eu acho que o povo tem respondido muito, porque virou peça de teatro, virou tema de quadrilha junina, virou um monte de coisa, que o povo vai dando essa resposta. Mas é isso, assim, essa ideia do Cartatião. Trouxe um bocado de pauta, inclusive, que deu para desvencilhar, debater o papel da mulher, no caso de Mariazinha ali com o Tião, né, que essa coisa. Foi bem legal. Ele é um cordel que traz um monte de gatilho e de olhar que dá para a gente debater e desembrulhar um monte de coisa. A gente vai se encaminhando para o fim, mas já com o coração desse tamanho, porque se fosse por mim, eu passaria 2, 3, 4 horas conversando com essas mulheres maravilhosas, porque pano para manga para perguntar e para saber da vida delas tinha, viu? Mas eu gostaria muito de
dessa última pergunta, né, que nem é uma pergunta, é mais um pedido, que vocês deixassem um recado para quem está iniciando, para as mulheres, né, que estão iniciando na literatura de cordel, né, as mulheres que estão fazendo cordel, o que vocês diriam para elas e que acabassem também a fala de vocês recitando os versos aqui para a gente. Deixa eu começar, que Belinha já chutei a bola toda vez para Belinha. Então, o primeiro passo, né, assim, que eu pontuaria seria que essas mulheres que estão iniciando buscassem apoio e força em outras mulheres poetisas, né? Poetisas, cordelistas, declamadoras, glosadoras, porque eu já percebi muito isso, já prestei muita atenção. Quando as mulheres estão iniciando e elas procuram os homens, né, que foi uma das dificuldades que eu tive no começo, porque eu não conhecia muita gente, não era o meu ambiente, e aí, como eu me deparava com 95% das apresentações sempre com homens, então, infelizmente ou felizmente, eu tinha que procurá-los para que eles me orientassem. Mas hoje, né, a gente já tem uma grande quantidade de poetisas, de declamadoras, de glosadoras, de cordelistas. Então, que a gente dando a mão para as mulheres vai ser muito mais fácil, sabe? A gente já tem um caminho que foi traçado, já teve um caminho que teve mais dificuldade, um caminho que teve muito mais não, né? Então, por que não vir por esse caminho que está mais fácil? Né? Nem sempre a porta que é larga é só coisa ruim, não. Essa porta que a gente alargou é muita coisa boa, sabe? É muita poesia, é muito feminismo, é muita luta, é muita vontade. Então, quando a gente segue por esse caminho, as coisas seguem mais fácil. A segunda é que, além de procurar, né, apoio nessas mulheres, também declamar, também repassar esses nomes para outras mulheres, né? Do mesmo jeito que uma foi incentivada, vai incentivando as demais. Isso a gente tem crescido, e graças a Deus, né, a gente tem crescido esses números não, essas mulheres, essas quantidades de mulheres nas mesas de glosas, né, justamente por essa força. A gente cria um grupo de WhatsApp e quando sabe que tem uma ou outra que participou ou que quer participar, a gente ligeiramente já pega pelo braço e fica incentivando. Tem poetisa no grupo que ainda não fez nenhuma glosa, mas está lá, porque elas estão vendo a gente se movimentar. Então, um tijolo, quando ele manifesta numa parede, ela vai balançar. Um dia ela também vai balançar. Então, a gente tem que fazer isso, né? Buscar seguir esses passos que já foram trilhados por mulheres e dar continuidade nos passos para que outras, depois de quem vem, continuar sempre seguindo nesse mesmo caminho. E nunca desistir. Né? A gente pode, sim, cansar, a gente pode descansar, é um direito nosso. Mas que desistir queria que nenhuma desistisse, né? Que a gente sempre descansasse, sempre buscasse um gás e desse continuidade. E para encerrar, eu vou declamar uma poesia que eu intitulei de Chuva de Verão. Quando eu disse: Você é como chuva passageira que aparece depois da estiagem, faz a sombra mudar a minha imagem, deixa o vento espanar qualquer poeira. O teu cheiro de flor de catingueira entontece o meu ser, sem ser bebida. O teu toque me deixa aquecida, na volúpia do corpo e no querer, se derrama um sereno de prazer sobre a carne que sai desmilinguida. O carinho trocado, dengo, colo, o olhar de quem já se conhecia, a presença trazendo a calmaria como a água que vem minar o solo. No cabelo macio, eu me enrolo, no gemido contido, eu só atiço. Eu por cima fazendo rebuliço, galopando com tara sem ter pressa, o presente do gozo na travessa e o depois da presença é o sumiço. Um mistério com cheiro de problema. Um sorriso enfeitando o meu verão,
A dormência que vi no meu colchão cochilava depois no meu poema. Parecia uma tela de cinema, te olhar só depois de tanta espera. Tua vinda me fez ser primavera, para trazer mais cor para o meu jardim e mostrar que o que ainda tenho em mim é maior do que a dor da minha fera. Sinto a brisa trazer teu cheiro quente, quando a chuva libera o seu mormaço, a quintura que tem no seu abraço deixa o meu corpo nu, impaciente. Fica na minha entranha a flor ardente. Minha voz, quando goza, fica rouca. Tua língua fazendo a dança louca, passeando nas curvas do desejo, fui beijar sua boca, mas no beijo só senti o meu gosto em sua boca. Obrigada, Dai. Que bom te escutar. Palmas mesmo, maravilhosa. Belinha, aí para fechar para a gente, diz aí rapidinho para a gente um recado, né, para essas mulheres que estão iniciando no cordel e também recita uns versos aí para fechar para a gente. Eu quero dizer que eu digo tudo o que Daiane disse. Eu reitero mesmo, mesmo. É isso mesmo. E finalizo dizendo: para quem pensa que a gente vai sufocar a garganta, lê do engano um passarinho quando a coada é que canta. Aí que voa sagaz. Quanto mais vento se faz, mais a poeira levanta. Obrigada. Ave Maria. Obrigada para vocês por terem aceitado. Quero pedir que também sigam vocês que estão assistindo a gente no poetizando.a rotina no Instagram e sigam no YouTube Ocupação Poetizando a Rotina. Esse é um projeto incentivado pela Lei Aldir Blanc, idealizado por Mariane Alves, lá do Triunfo. Gostaria de agradecer a essas mulheres maravilhosas que enfeitaram, que ocuparam, que tornaram esse dia tão especial com suas vozes, das muitas mulheres que são em uma, loucas, feiticeiras e livres. Muito obrigada pela participação de vocês. Um cheiro gigante e até a próxima.